Olá pessoal, tudo bem? Retornando novamente com vocês com a 12ª videoaula do tutorial passo a passo em marmorização artística. Pessoal, na videoaula de hoje a gente abordaremos algumas questões. Primeira, aplicação da última etapa da pigmentação na tonalidade branco ou salmão claro. Segundo, a gente vai fazer o lixamento dessa pigmentação. Terceiro, e a gente vai entrar com o efeito névoa após. Esse efeito névoa, que eu quero dizer que assim, nada mais é do que uma correção que visa uniformizar toda a textura na última etapa de aplicação da mesma. Ok, pessoal? Solta o vídeo aí, editor. Retornando então com a terceira etapa do processo de aplicação da pigmentação, que vai visar e dar um clareamento a mais na textura, tá? Então o processo a gente vai se repetir de novo. Vocês percebem que a gente, como a gente já está chegando, vamos dizer que a gente já está nas retas finais do processo, então já está acabando a nossa textura, só tem mais ou menos uma quantidade assim. O que eu fiz? Adicionei um pouco de água na textura, pegamos a buchinha de novo e vamos repetir o processo que vocês já sabem de pigmentação. Pode aproximar? Então, aqui a gente procura fazer por onde... Pode deixar em alto relevo mesmo a pigmentação, aproximar o mais possível, próximo possível, da faixa mestra. Vocês veem que a pigmentação fica meio que em alto relevo mesmo, se sobressaindo bastante. Mas não dou importância quanto a isso, que a gente vai fazer a raspagem depois com a espátula. Vai retirar todo o excesso a mais, né? Essa textura, ainda quando ela estiver fresca. Para depois entrarmos com o lixamento mais facilitado, né? Como a gente vai retirar o excesso, aí vai ficar mais facilitado. Então tem algumas partes da textura que está bem mais carregada. Então a gente vai dar um clareamento nela aí, né? Aplicando essa textura aqui, para deixar mais discreto, para não deixar muito carregado. Aí, como eu disse aí no vídeo anterior, é opcional, né? Depende do gosto do cliente. Tem cliente que gosta de um tipo de figuras, de desenho mais chamativos, tem outros que não, né? E assim, depende também o local onde vai ser aplicada, se é um quarto, né? Agora se for tipo uma antessala, hall de entrada, aí já não tem tanto problema, né? Pode abrir um pouco a câmera para vocês verem a diferença do desenho. Embaixo e em cima, vocês veem como está mais carregado o desenho de cima. Que onde eu não fiz a pigmentação ainda na tonalidade branca, o salmão ainda que eu modifiquei. E já embaixo eu já fiz. Então fica bem mais discreto embaixo do que a parte de cima. Então a intenção era essa aí mesmo. Mas é opcional, tá? Fique a critério de vocês querem acrescentar uma pigmentação mais clara ou não, deixar mais concentrada mesmo. Então tá aí, pessoal, aplicada então a terceira etapa da pigmentação, a tonalidade aí salmão, entre salmão e branco. Daí uns 15 minutos após a aplicação, faz aquele mesmo processo que eu venho repetindo em todas as camadas de pigmentação. Pega-se a espátula e vem retirando o excesso. Pode aproximar a câmera. Meio que de leve, faça essa remoção do excesso do pigmento para estar deixando mais fácil na hora de estar fazendo o lixamento após. Após então 6 horas aí de secagem da terceira e última etapa de pigmentação, retornamos então com a lixa 150, ok?
então as etapas foram essas. A aplicação da pigmentação na tonalidade salmão claro, vamos dizer assim. Demos o tempo de cura ou tempo de secagem, que é de 6 a 8 horas. Entramos com o lixamento, com a lixa 150, com a nossa máquina da DeWalt. E após então o lixamento com a máquina da DeWalt, a gente retirou todo o excesso de poeira e agora a gente vai entrar com a penúltima vez que utilizaremos o texturato da Souvenir nesse projeto aqui, que é aquele efeito névoa que eu venho falando nos vídeos anteriores aí. Nesta camada onde a gente fez a mesclagem, lembra que, sei lá, acho que lá para o 6º, 7º vídeo, a gente fez essa camada da mesclagem e utilizamos a lixa número 180 para estar fazendo o lixamento dessa tonalidade mais clara onde foi mesclado. Então assim, e esse lixamento que a gente fez foi com a base manual. Então, no vídeo anterior eu expliquei para vocês quanto ao efeito, a qualidade do lixamento, utilizando a base manual e a nossa máquina aí da DeWalt. Então, o lixamento manual não tem a mesma qualidade que a máquina, né? E, além de não ter a mesma qualidade, por sinal, ele deixa algum tipo de fissuras, uns vestígios de risco no lixamento manual. Principalmente se a gente estiver utilizando uma lixa que não é a recomendação do fabricante, que a gente utilizou, que é uma lixa 180. Então, pessoal, como ele deixa algum tipo de vestígios com o lixamento manual, a gente vamos fazer o efeito névoa agora. Esse efeito névoa, deixa eu falar sobre ele. Ele tem a finalidade mais de corrigir as imperfeições de todo o projeto, como se fosse uma revisão, uma revisão de todo o projeto, uma camada de correção, vamos dizer assim, não de revisão, de correção. Então assim, algum tipo de fissuras, algum tipo de vestígios, onde a camada não pegou, então a gente vai fazer essa aplicação do efeito névoa para estar corrigindo todas as fissuras onde ficaram, onde que não era para ter ficado. Então esse é o efeito de correção. Vamos aplicar então essa camada de efeito névoa e com a base branca, que a gente está utilizando aí de branca para salmão, que vamos dizer assim, um salmão claro, mas eu consegui um pouquinho da textura, do texturato da base branca e ficou mais próximo do branco mesmo, onde a gente vai estar fazendo essa aplicação. E lembram também, muito importante neste processo, que na terceira videoaula, entre a terceira e a quarta videoaula, a gente também abordou as questões de força exercida na mão, que é projetada na espátula, com que faça que a textura se projete, se espalhe na parede. Eu classifiquei essas forças como força 5, força 7 e força 10. Então é muito importante, pessoal, que vocês acompanhem a sequência do vídeo, de todas as videoaulas, porque coisas que eu estou falando aqui, eu disse lá atrás. Então lá no terceiro, quarto vídeo, eu vou estar resgatando aí, coisas que eu disse lá atrás, que está influenciando agora seriamente no agora, tá? Então uma coisa vem puxando a outra. Então é importante que vocês acompanhem a sequência certinha das videoaulas, tá? Para não surgirem dúvidas, por exemplo, eu assisti uma videoaula 10 e depois eu levanto uma questão que eu já falei lá na videoaula 5. Então venha acompanhando a sequência para vocês assim não levantar questões a qual eu já esclareci lá atrás. Pessoal, então assim, as forças das classificações de forças 5, 7 e 10, eu classifiquei para vocês terem uma noção melhor da questão da força. Então assim, e eu disse que na última camada, quando a gente chegasse no final do projeto, a gente utilizaria a força 10 na espátula, que vai ser a projeção da textura espalhando por sinal. Então a gente vai pegar a espátula e vai fazer uma camada ao todo do projeto com uma espátula maior, a minha espátula maior que eu tenho, para estar fazendo essa correção de todo o projeto, mas exercendo a força máxima.
a força 10. Não façam essa última camada de correção utilizando a força 7 ou a força 5. Lembra que lá no começo, nos vídeos anteriores também, eu relatei para vocês que eu fiz no meu primeiro trabalho de marmorização, elaborei todo o desenho e perdi todo ele. Foi justamente nesta etapa que eu cometi o erro. Nesta camada de efeito névoa, que é o efeito de correção de todo o projeto, eu apliquei uma força 7 ou uma força 5. Aí a camada ficou meio que espessa e eu não consegui tirar na lixa depois. Aí o que aconteceu? Perdi todo o projeto, todo o desenho que eu elaborei, ó, foi por água abaixo. Então imagine só, pessoal, vocês que vêm acompanhando eu na sequência dos vídeos, vocês sabem o trabalho, vocês viram, pessoal que acompanhou de perto, vocês viram o trabalho que deu para me chegar até aqui. Elaborar desenho, fazer mesclagem, base de fundo, 3 camadas de pigmentação, efeito envelhecido. Agora imagine se eu pegar esse efeito névoa aí, efeito de correção, e aplicar uma força 5 ou 7 e perder tudo isso que a gente já fez. A gente vai perder a textura, que não é barata, a gente vai perder todo o tempo que a gente trabalhou, as demãos que a gente tem que respeitar o intervalo de 6 a 8 horas, que é o tempo de cura, que é o tempo de secagem. Então tome muito cuidado para se fazer o efeito névoa, o efeito de correção. Aplique a força total, a força 10. E assim, vocês vão pegar a textura e deixe ela mais mole, um pouquinho mais mole do que ela vem. Uma recomendação do fabricante, ele me diz que a textura já vem pronta para uso. E não é bem assim. Como a gente vem fazendo um processo de aplicação e a gente tem que respeitar o tempo de cura, que é de 6 a 8 horas, o tempo de secagem, então a gente abre a lata, espera 6, 8 horas para utilizar de novo, vai lá, utiliza, fecha a lata, no outro dia a gente volta. Então, um projeto desse pode se levar uma semana, 10 dias para ser concluído. Então imagina que a gente vai seguir com essa lata, abrindo, fechando, ó, durante dias. E você acha que lá depois do terceiro, do quarto dia, a textura vai estar igual ao que a gente comprou no primeiro dia? Não. Então a gente precisa sim adicionar um pouquinho de água. Vai adicionando esses seus 30 ml, aos poucos de água, tá? E vamos mexendo ela para deixar ela bem mais molinha, bem mais mais fácil a gente está utilizando ela para aplicação. E quanto mais molinha que a textura estiver, mais fácil vai ser a aplicação e mais fina será a camada projetada da textura com a espátula. Então você pega uma textura aí que você está utilizando aí depois de 7 dias e não adiciona água, a textura já vai ficar meio que um pouco enrijecida. E para a gente fazer o espalhamento, né, da textura com a espátula, com uma textura meio que enrijecida, automaticamente a espessura da textura a ser projetada para a espátula vai ser um pouco espessa. Aí é onde o pessoal comete um erro, assim como eu cometi, de deixar uma camada espessa e a gente não conseguir tirar com a lixa depois, ok? Então fica bem esclarecido para vocês aí, então, tá, pessoal? Efeito névoa, efeito de correção, aplicando força 10, força total. Deixa o mais fino possível. Adiciona um pouquinho de água na textura e ó, força 10 para espalhar toda a textura no projeto. Para fazer um efeito de correção. E quando a gente vai fazer o lixamento, vai se dar um efeito meio que névoa, já corrigindo as imperfeições. Entenderam? Pessoal, então, a pigmentação preta deixou uma coloração mais escura. Então a gente, no lixamento, a gente conseguiu clarear um pouco dessa coloração escura na pigmentação preta e após isso a gente adicionou a pigmentação branca que clareou mais ainda a pigmentação. Agora, este efeito névoa, além de ter a função de correção, né, de uniformização de todo o projeto, também vai clarear um pouco mais ainda a textura. Então eu peguei a base branca mesmo dessa vez e adicionei um pouquinho de água. Peguei um pouquinho, adicionei um pouquinho de água para deixar bem mais molinha, para facilitar a aplicação e facilitar a espessura, que deixe mais fino possível.
por exemplo, mais fina do que um fio de cabelo, se for possível, tá? Então é força total mesmo que a gente vai estar aplicando agora, tá? Então pega um pouquinho, passa na espátula, ó. Pode aproximar a câmera. Pessoal, então já finalizamos esta camada aí de correção. Pega um pouco a área toda. Vocês veem que ficou meio esfumaçado, né? Esse aí então é o efeito névoa, que é o efeito de correção. A textura fica bem fina mesmo. Sinceramente fica bem mais fina do que um fio de cabelo. Esse é o objetivo. Então, mesmo que lá está esfumaçada, vocês conseguem ver, perceber claramente o desenho de fundo. Então isso significa que eu apliquei uma força bem concentrada, aí, uma força 10, para estar deixando uma camada bem fininha mesmo, para a gente estar fazendo o lixamento após. Então no próximo vídeo então, a gente já vai fazer o lixamento desse efeito névoa, onde vai aparecer mais a textura, vai remover bem essa parte que está mais concentrada, vai ficar bem mais visível o desenho. E depois então desse efeito névoa, do lixamento, a gente vai fazer a última etapa da aplicação da textura. Eu vou estar fazendo as ramificações ou veios, tá? Então, no próximo vídeo a gente já vai fazer os veios, as ramificações e depois a gente já vai encerrar. Vai fazer o polimento, então a última etapa será o polimento, né? Vamos fazer a queima do marmorato, laminar ou queimar o marmorato. E fazer a aplicação de cera. Aí a gente vai dar por encerrado então o projeto. Então no próximo vídeo a gente já vai estar fazendo isso aí, ok? Então deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.